boa tarde. Estou aqui hoje com a Bárbara Martinez, com a Dani da Ornari e Luiz Gustavo da Todeschini e vamos bater um papo sobre o mercado do móvel planejado para 2023. Queria iniciar essa conversa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Queria saber de vocês o que vocês esperam do mercado do móvel planejado para 2023. As mudanças imobiliárias, o que vocês estão sentindo aí que vai acontecer no próximo ano. Luiz Gustavo. Boa tarde a todos vocês. Bom, existe um grande temor para 2023, né, com toda essa guerra política, polarização e acaba que a economia está muito ligada, né, à política. Não sei se felizmente ou infelizmente, mas assim, qual é a minha visão sobre isso? A minha visão sobre isso é o seguinte: nosso mercado também, né, Daniela, a gente ficou muito temeroso quando veio o Covid. E foi um mercado que, pelo contrário, a gente teve vendas acima do esperado nesse período. Porque o home office aconteceu um movimento onde as pessoas ficaram muito em casa, as pessoas começaram a olhar os defeitos das próprias casas, houve muito incentivo do governo para a construção civil, porque é a locomotiva do Brasil, e acabou que realmente não houve tudo isso que a gente esperava, né? Esse terror que a gente esperava para o Covid, lockdown, esse tipo de coisa. Então, eu vejo 2023 da mesma maneira. Eu escutei uma frase interessante de um coach empresarial chamado Marcos Freitas esses dias, falando assim: quando que o Brasil não viveu em crise? Desde que eu me entendo por gente, o Brasil está em crise. Então, o empresário no Brasil é um guerreiro. Então, assim, a gente não... Diferente da Europa, dos Estados Unidos, que tem uma estabilidade muito mais alta, aqui não. Aqui a gente está sempre em crise. A gente fala que a gente não tem um dia de sossego. Então, todo dia é uma coisa diferente. No móvel planejado, então... Eu acho que, exatamente. Então, 2023, na minha visão, vai ser um ano como qualquer outro. É lógico que, dependendo da política, a gente vai ter uma transição meio traumática, porque é tudo muito novo, tal. Se der continuidade no governo, eu acho que vai ser uma maré mais tranquila, tá? Mas, assim, é como eu falei, a gente do planejado, a gente já é acostumado com isso, com esses altos e baixos, com essa montanha russa do mercado. Mas eu estou esperançoso para 2023. Que bom, que bom. E você, Dani? Eu concordo com o Luiz Gustavo, e eu acho, além disso, né, que eu acho que as pessoas com a pandemia, elas descobriram que a casa é o melhor investimento. Então, eles querem cuidar da casa, é o melhor investimento do que qualquer outro investimento, né? Às vezes você tem o dinheiro parado, aplicado, mas você não mora tão bem. Então, assim, com a Covid, a pandemia, teve esse despertar do bem-estar na sua família, na sua casa, que é o ponto de encontro. E pra gente foi ótimo no mercado. E pra gente foi bom. Né? E eu acho que 2023, a tendência vai continuar sendo essa, que as pessoas estão prestando atenção nelas mesmas, na família, nos amigos. Então, assim, eu acredito que as pessoas vão continuar investindo no ambiente delas, na casa delas, apesar da política que a gente realmente fica sem saber que caminho que vai tomar, né? Essa guerra política que tá aí, a gente fica meio com o pé atrás, mas a gente sabe rebolar e o que vier a gente vai conseguir driblar e seguir em frente, né? Com certeza. Ótimo. E até de pensar nisso, na questão do investimento, como você citou, às vezes o investimento parado, mas a pessoa está com uma baixa produtividade, porque chega em casa e não está feliz, não está satisfeito. Então, acho que depois da pandemia, realmente, as pessoas começaram a perceber a influência que o ambiente tem sobre elas. Exatamente. Então, vale muito mais você chegar num ambiente que você gosta, que você tem prazer em receber os amigos, receber a família. Que isso vai trazer toda a alegria para que você tenha força de vontade para lutar e trabalhar e fazer muito mais dinheiro. E eu acho que esse despertar para isso, não tem como voltar para trás. Não. Né? A pessoa viu que isso é importante e ela não vai querer mais abrir mão disso. Então, eu acho que a tendência é cada vez mais as pessoas investirem na própria casa. Que está ligado ao nosso negócio. Foi o que o home office trouxe, né? Porque antigamente, vamos colocar assim, de 2 anos atrás em diante, as pessoas chegavam em casa praticamente só para dormir. Então, eu ia para casa, dormia, acordava e ia pro trabalho. Então, não via aquela necessidade do que a casa estava precisando. Não sentia, nossa, minha cozinha aqui não tá legal, né? Porque eu não cozinhava. Então, né, a hora que o home office chegou, por conta da pandemia, ele teve que ficar em casa. Teve que ficar em casa. Ele teve que prestar atenção. Opa, peraí, isso aqui não tá tão bom. Aí foi onde começou a sentir os incômodos, né? Exatamente. E falando em mercado, a gente tem um
um tipo de cliente que, quando o cliente é um cliente de alta renda, como o meu cliente, como o cliente da Ornari, o móvel planejado para ele não é apenas móvel, é realização, é sonho. Sim, então, a gente sim. eu sempre escuto muitos clientes quando estou fechando negócio, olha, isso aqui é o sonho da minha vida. Então, a gente tem vários tipos de cliente. A gente tem aquele cliente que é a primeira moradia, que ele está acabando de casar. Tem aquele outro cliente que melhorou um pouco de vida e está indo para um apartamento maior. E a gente tem aquele outro terceiro cliente, aquele terceiro cliente que está no fim. Ele já está com os filhos casados, ele já estava numa casa maior, ele vai vender a casa maior e está indo para um apartamento que ficou só ele, a esposa, os filhos já saíram de casa. Então a gente tem sempre essa rotatividade de clientes e sim, não deixam de ser sonhos, são apenas sonhos em fases diferentes da vida. Justamente. Tá? Então, assim, o nosso cliente, independente da crise, e assim, o nosso público, o nosso mercado tem muitas dificuldades, mas uma das vantagens do nosso mercado de alto padrão é que as crises afetam menos o nosso público-alvo. Tá? Então, assim, o cliente de alta renda, ele pode até restringir um pouco a compra, às vezes ele não compra todos os ambientes, ele dá uma modificada no projeto, mas ele não deixa de adquirir. Mesmo porque ali não é um commodity, ele realmente é a realização do sonho, ele precisa daquilo para casa dele. Exatamente, é isso, concordo. Eu falo assim, independente do sonho, o que modifica do cliente do alto padrão para o não é que não é só aquela questão da necessidade. Ele precisa ter um móvel, senão não vai ter onde guardar. O cliente do alto padrão, ele já quer essa praticidade, esse móvel que traga a estética para o ambiente. Mesmo que dê uma enxugada no projeto, dependendo da crise, ainda assim eles buscam algo bom. Algo de segurança, com empresas que trazem segurança. Né? Eles não abrem mão de tudo. Né? Eles abrem mão de alguma coisa, mas a qualidade, a funcionalidade, a estética tem que ter o mínimo, né? Então, assim, ele vai investir de qualquer maneira, né? Isso. Legal. E assim, estudando um pouquinho do mercado imobiliário também, eu percebi uma alta no investimento em reformas e compras dos imóveis corporativos. Porque que eu imagino, né? Questão de a pandemia acabou, muitas empresas fecharam o espaço físico, foram todas para home office e estão voltando. Então, empresas que até tinham colocado como política home office, agora estão fazendo... Híbrido. Híbrido, E agora, então, tá tendo essa necessidade de escritórios agradáveis, escritórios bonitos para receber, para que as pessoas queiram ir para lá e sejam felizes no ambiente de trabalho. Sim. Então, por isso, baseando nessas reformas que estão começando muito, principalmente aqui no mercado de Belo Horizonte, que é o que eu acompanho mais de perto, eu imagino que isso vai refletir no móvel planejado. Já está refletindo um pouco, mas vai refletir ainda mais em 2023. E assim, a empresa de vocês estão preparados para atender o corporativo? Como é que tá? Corporativo? Sim. Sim, a gente está preparado. Lógico que quando você trabalha com móvel residencial, você não consegue oferecer todas as soluções para o corporativo, como empresas específicas para o corporativo. Mas a gente fez para algumas empresas já grandes aqui, mineradoras, para Fiat, para o Grupo Stellantis, mas realmente não é o nosso foco, né? Mas esse movimento que você está falando é um movimento que a gente vem acompanhando mesmo, porque o home office ele é bom por um lado, mas o contato humano dentro de uma empresa é fundamental. É importante. Então, assim, a pessoa... foi necessário durante a pandemia, mas as pessoas não adianta. Elas têm que trocar, né? Elas querem a socialização, a interação humana é necessária dentro da empresa. Sim. Agora, você falou de móveis corporativos. O que eu sinto? A Ornari também, a gente tem, né, os móveis que a gente pode fazer projetos corporativos. Adapta ali nas ergonomias Exatamente. corretas, né? E o que a gente tem, o que eu tenho sentido, igual ele falou assim, eu já fiz muito escritório de mineradoras, escritório de advocacia. Então, eles querem fazer uma coisa meio casa também. Então, eles não querem com cara de escritório. Né? Eles querem, dentro do escritório, mas eles querem o glamour e o design da casa. Então, assim, por exemplo, eu fiz o escritório de mineradora, um gourmet, onde o dono da mineradora recebe os clientes, faz jantar. Olha só. Legal. Dentro do escritório. Então, assim, a cozinha dele é uma cozinha gourmet. Então, não tem cara de escritório. Então, tem isso também. Não necessariamente por ser de escritório, tenha que ter a cara daquele planejado, baia, não sei o quê. Você pode
investir também um pouco de criatividade e usando o seu produto, que é mais residencial, e fazer belíssimos projetos. Sim. Né? Isso que eu vejo que mudou, que agora as empresas querem trazer esse ambiente agradável para os funcionários, para que as pessoas queiram estar ali. Não tá ali simplesmente com cara de baia, né? Então, seriam ambientes mais extrovertidos. Isso, mais abertos. Eu acompanhei recente uma empresa que eu estava dando consultoria, uma mentoria para consertar esse processo de pós-venda. E o projeto que a gente foi para poder fazer algumas assistências, ele era justamente uma sala de jantar para os funcionários, em vez do formato refeitório. Sim. Então, todos sentavam juntos com todo o glamour, com uma cozinha maravilhosa, extremamente bem equipada, para que almoçassem juntos naquele momento ali. Então, eu achei super legal. Isso é tão importante, né? Se você for pensar, porque você está investindo nas pessoas que trabalham para você. Então, assim, porque antigamente tinha essa visão de que o funcionário vai comer num refeitório. Na cozinha do funcionário, gente, o horário do almoço é um horário muito importante para os funcionários. Aquele horário ali tem que ser num lugar muito agradável, tem que ser bem planejado, tem que ser pensado nisso também, porque o funcionário é um cliente interno. Né? Ele não é só um funcionário, você também tem que atender ele também tem que estar satisfeito trabalhando com você, ele tem que estar feliz ali, né? Legal, até aproveitar esse gancho então, vou só pular mais uma pergunta aqui, já trazê-la de uma vez, sobre essa questão do time de vocês, um time de alta performance. Os dois, eu sei que tem empresas fantásticas, um grupo por trás muito bem elaborado, mas também uma excelente equipe de venda. O que vocês fazem para manter essa equipe fiel ali, seguindo com vocês, com uma boa performance durante tanto tempo? Eu falo? Eu acho aquilo que a gente até já conversamos aqui. A motivação, eu acho que eu não consigo motivar uma pessoa externamente. A pessoa tem que ter uma motivação interna. E assim, como eu disse também, a gente pode, quando a gente contrata uma pessoa, a gente consegue também desenvolver ela pessoalmente. Com isso, você consegue ajudar ela a achar a própria motivação, a trilhar o próprio caminho. Então, eu acredito que a gente tem que desenvolver aquele vendedor para que ele goste de trabalhar na sua empresa, porque ele se sinta pertencente àquele lugar, para que ele tenha a motivação interna dele, porque se ele não tiver, eu vou ter que ficar fazendo palestras motivacionais uma vez por semana, porque a pessoa não acredita que ele pode ser bem-sucedido, ele pode crescer dentro daquela empresa. Então, isso é muito importante. Assim, desenvolver o lado pessoal do seu funcionário, estar do lado dele, apoiar sempre e mostrar para ele, através do seu próprio exemplo de liderança, né? Aonde ele pode chegar, o que ele pode fazer, o que ele quer para a vida dele, né? Então, assim, você tem que ser, como líder, você tem que ser inspirador para o seu funcionário, para ele querer estar ali, querer trilhar um caminho ali. E isso é muito legal, porque igual, por exemplo, né, estando no mercado aí tem mais de 10 anos que eu estou no mercado e focada nessa parte técnica, né, essa parte de projeto. A gente vê, Tamires também já teve essa experiência, que não são todas as lojas, e acho que a gente pode dizer que são poucas as lojas que têm essa visão que vocês têm, que você tem, porque pipoca muito. A rotatividade é muito grande. Eu falo principalmente nessa parte técnica, né? Eu falo porque não é uma parte fácil. Muito cobrada. É uma parte muito cobrada. E realmente, que se o funcionário não tiver essa motivação dele, do porquê eu estou aqui, aonde que eu quero chegar, ele vai falar, não... Primeiro erro, ele vai jogar a toalha. Que é o que acontece muito. Muito. Né? E acontece também por gestões que não sabem dar o caminho ali, né? Fazer com que ele, igual você falou, né? Encontre essa motivação e siga, independente da frustração daquele projeto. Porque tem gestor que acha que o certo é só cobrar. Sim. Então, você errou. Cadê o projeto? Que horas que você me entrega? Você errou. Gente, não é isso. Né? A gente está aqui para dar a mão para a pessoa e fazer ela crescer. Então, assim, você tem que ser... E a liderança, eu falo assim, liderança não é você mandar, é você servir. Então, eu sou a líder da minha equipe, eu sou a primeira a servir. Porque eu que tenho que ajudar eles a melhorar. Não eles que têm que me ajudar a ganhar dinheiro. Né? Então, o desenvolvimento vem da base. É de baixo para cima, não é de cima para baixo. Adorei sua colocação.
né? Mesmo porque muitos contratam esperando o resultado, não ajudam. A ter o resultado. Esquecem que o reflexo do resultado final, de venda, resultado final, é o reflexo do dono. Não é o reflexo do vendedor. Então, fazem contratações colocando muitas fichas, já contando, não, agora esse vendedor veio para minha equipe, agora eu vou faturar o que eu preciso. Sim. Só que aí vai no primeiro mês, segundo mês e já fala, viu, o vendedor não foi bom, mas não guiou, não conduziu, não orientou, né? Porque existem profissionais com graus de evolução profissional diferente. Sim. Tem aquele que precisa de um primeiro empurrão para chegar, como crianças, adolescentes, até chegar na fase adulta, que são profissionais mais maduros, que já sabem o que querem, né? Que estão ali justamente sendo líderes também, porque quando você prepara os seus funcionários, os seus colaboradores... Eles têm que virar líderes. Você está preparando o seu sucessor, querendo ou não. Exatamente. Né? Aí sua recepcionista é líder, cada um vai tomar suas próprias decisões, bem conduzidas. Bem conduzidas. Mas até chegar nesse nível, é um trabalho, é um processo, não é na primeira contratação, não é no primeiro mês de trabalho. Não, de jeito nenhum. Você tem que desenvolver aquela pessoa. E se não desenvolve, ela desmotiva e por causa de R$200 no salário para uma outra empresa, ela vai mudando. Ela muda. E é dessa forma. E você investiu em treinamento muitas vezes, você dedicou aquela pessoa. Porque às vezes a empresa acha que a pessoa está pronta. Ninguém está pronto. Ninguém está pronto. Igual você falou no início, né? Gente, aprender é sempre bom. A gente sempre tem o que aprender. Né? Porque qual é o objetivo da gente continuar querendo fazer, querendo melhorar, se não for para aprender? Né? Se eu já sei de tudo, eu vou ficar em casa. Eu vou morar no condomínio sozinha e já sei de tudo. A gente tá aqui sempre buscando e querendo melhorar. Cada um tem que querer aprender cada vez mais. Mas isso você ensina também. Porque você, como exemplo, as pessoas estão te olhando. Então, as pessoas... Tipo, por que ela é assim? Cara, eu também quero ser assim. Sim. Eu também quero ter esse vigor. Eu também quero aprender. Né? Você tem que ter humildade. E isso você passa também. Você ensina a ser assim, né? Bom, a minha visão sobre esse assunto é um pouco parecida com a sua. Eu na contratação, eu sempre procuro pessoas que são automotivadas. Porque eu também não acredito muito, igual aqueles coachings que enchem aquele auditório, bota o povo para gritar, tira o seu guerreiro de dentro de você, não sei o quê. Cara, eu busco conversar com o meu time, com meus colaboradores, para que cada um busque a sua motivação. A minha motivação é o meu filho. Então, o que faz eu trabalhar 12, 14, 15 horas por dia, de domingo a domingo, é saber que o meu trabalho vai refletir no futuro do meu filho. Então, essa é a minha motivação. Então, eu sempre falo para que os meus vendedores busquem a sua motivação. Porque eu vou te ser a sua motivação é uma motivação boa, porque é para sempre. Exatamente, é para sempre, exatamente. Ela não vai... Ele com 40 anos ainda vai continuar. E assim, o que eu acho, apesar do mercado que a gente está inserido ter um turnover muito alto, ou seja, ter uma rotatividade muito grande, lá na empresa, desde que a gente abriu, só saíram 2 vendedores. Que legal. Então, assim, 90% da minha equipe, do meu time de vendas, está comigo desde a abertura da empresa. E assim, eu acho que a nossa relação se baseia muito nisso. Eu acho que assim, o que um vendedor de alta performance quer? Porque quando a gente fala de pessoas que trabalham comigo, com você, a gente está falando de pessoas com curso superior, pessoas com pós-graduação, com pessoas que geralmente vêm de uma boa cultura, de uma boa família, pessoas com nível cultural mais alto. Sim. Então, não é qualquer tipo de tratamento que você dá para uma pessoa dessa. Então, assim, eu acho que muitas vezes que as pessoas saem das empresas é porque, às vezes, não tem o respeito necessário. Então, eu acredito que o time ele só precisa de 2 coisas. De ferramenta para trabalhar, adequada, para ele conseguir dar o resultado que você espera dele. E reconhecimento e respeito. Eu acho que com isso você consegue manter o seu time. Perfeito. Tá? Apesar da gente não conseguir fazer isso como empresário todos os dias, porque a gente está, às vezes, no meio do problema, do furacão. e como se no Brasil, é sempre essa novidade que a gente tem todos os dias, né? No mercado, essa oscilação. A gente tem que tentar ser o mais próximo possível, como você falou, de ser um líder e liderar por exemplo. Não adianta você querer ficar falando muita coisa da boca para fora, tal. Você tem que ser o exemplo da sua empresa. Você tem que ser, antes de falar. Você tem que ser aquilo, né? Muito legal. Exatamente. E eu dou mentoria para muitos lojistas, né? Que se sentem justamente ali perdidos, sem ter com quem contar. Porque você não vai desabafar os seus problemas da empresa com seus colaboradores.
Né? Então, quem que é o chefe dos lojistas? A quem que eles vão recorrer para tirar dúvidas, para desabafar, para trocar figurinha? Sim. Né? Então, nas mentorias, eu atendo diariamente lojistas buscando isso. É um ponto de apoio para falar, e agora? Até o colaborador está agindo dessa forma, tive esse problema com o cliente, para onde que eu vou? Né? Então, presta essa troca, que é diferente de um trabalho de coach, não ficar motivando, é justamente mostrando o caminho baseado na experiência que eu já vivi. Sim. Na experiência de todos os outros lojistas que eu atendo de marcas diferentes, para ajudar justamente a montar um time de alta performance, a ter o faturamento necessário para a empresa atingir os pontos de equilíbrio, faturar, escalonar aquilo ali. Então, eu não vejo... é fácil, né, gente? Não, Vamos combinar. Não é fácil. E aproveitando, né, esse gancho que a Tamires deu sobre isso, vocês acreditam que com um bom controle de carteira, consegue se preparar melhor? Carteira de cliente, né? Topo do assim, ao funil. longo Oi? Um topo do funil ali. Bom, eu acho o seguinte, eu acho que a carteirização, o controle da carteira, eu acho que está entre um dos principais pilares da gestão do nosso negócio. Porque assim, eu acho que com controle real da carteira em tempo real, você consegue ver o potencial de faturamento da sua empresa no curto, no médio e no longo prazo. Você consegue visualizar o que você tem de faturamento, de possíveis faturamentos ali até o final do mês, nos próximos 30, e aquela famosa carteira fria de 90 dias. Então, assim, assim, o que eu acho, tá? E o que eu acho que é o grande X da carteirização. Não é simplesmente você olhar para a carteira e falar assim, eu tenho tantos milhões em carteira. É você ter o seu raciocínio estratégico baseado nas ações que você tem que tomar. Olha, minha carteira de curto prazo está muito baixa. Que ações que eu vou fazer para levantar minha carteira de curto prazo para que eu consiga vender dentro dos próximos 30 dias? Olha, não, eu tenho uma carteira muito alta de curto prazo, mas eu não tenho quase nada para o mês que vem e para o seguinte. Então, que ações que eu vou fazer de captação para captar projetos no mercado para que eu consiga ter carteira futura? Então, eu acho que a carteirização não só é necessária, como quem não sabe fazer, está fadada ao fracasso. Justamente. Porque a pessoa que não sabe exatamente o que ela tem de carteira na mão dela, ela não sabe como é que está o negócio dela. Conta com a sorte. Ela conta com o Larga destino. o negócio na mão literalmente. Eu já tive caso, nem sou tanto da parte comercial, mas a gente acaba pegando, né, um flashzinho aqui outro do lojista ter mais de 1 milhão em carteira. Nossa, tem 1 milhão para fechar de projeto. Tá. E aí? Mas assim, o que você vai fazer para fechar? Você tem 1 milhão, e assim, aí é a visão errada. Você tem que analisar o seguinte, qual que é a sua taxa média de conversão? Justamente. Qual que é a sua taxa média de conversão? A cada 10 clientes você vende para quantos? Justamente. Então, beleza, eu tenho 10 milhões de carteira total. Você tem quanto de carteira quente? Eu tenho 5. Desses 5, é quente Quanto mesmo? Que você vira. Exatamente. Dos 5 milhões que sobrou, se a taxa de conversão é 30%, então você tem aí 1 milhão e pouco. E eu acho que a gestão da carteira também, os números, eles são números vivos. Então, você tem que prestar muita atenção, porque o número muda também, de uma hora para outra. Então, assim, é uma coisa que você tem que fazer a gestão, você tem que acompanhar, né, de perto, para você realmente entender qual que vai ser o seu faturamento esse mês, qual que vai ser no mês que vem, o que você tem quente, o que você não tem, o que você já perdeu. Né? Isso tudo você consegue balancear no acompanhamento da carteira, né? E eu acho que é muito importante para você fazer a estratégia, né? Então, eu acho que junto com essa estratégia, eu gosto de fazer uma análise individual da equipe. Também. Porque assim, ok, sua média é de 30%, mas tem vendedor que consegue fazer 40%. Tem vendedor que faz 20%, mas atende um ticket mais alto. Então, depois de afunilar essa estratégia toda, essa análise toda da carteira, que o sistema da Foco ajuda muito a gente nisso. Sim, muito. A gente chega no número lá, 5 milhões. Com quem tá a maior fatia? Qual vendedor tá aqui? Precisa de eu acompanhar junto? Vou fazer uma negociação? Vou ou então, será que ele vai dar conta? Mais baixa? Será que Porque ele vai às dar vezes, conta? nossa, o volume dele tá muito grande. É um ser humano, ele vai dar conta de reverter? Será que não é melhor pegar um pedaço e jogar para o outro, dividir? Né? E até caminhar junto. Porque muitas vezes vai falar, não, é a obrigação do vendedor vender. Tá, só que dependendo, você chega junto numa negociação, você dá uma analisada no projeto dele ali, era uma venda de, às vezes, 700 mil, 300 mil, que ia ser perdida e você recupera. Sim, aposta, né? Aquela aposta, todas as fichas naquele vendedor. Não, ele vai conseguir. E, às vezes, tá sobrecarregado, você acaba perdendo um projeto, né? Justamente por isso, por não ter acompanhado. Então, por isso que eu tô falando, os números, eles são vivos. Então, cada dia muda,
né? Igual ontem eu estava fazendo lá com a menina do Foco, a Dani. Aqui você tem 6 milhões. Aí a gente olhou lá, tinha um cliente que a gente já tinha convertido no mesmo dia. Eu falei, não. Olha, tá vendo? Não é, já não é mais assim, já mudou. Então muda todo dia. Você perde, você ganha todo dia, né? E ficar atento a isso. Está chegando o suficiente para manter para os próximos meses? Exatamente, o volume de orçamento que está chegando. Então, né? é muito disso. Muitos gestores, muitos lojistas pecam por não ter, saber fazer essa análise. Sim. E muitos também, para vocês, pode até ser uma surpresa, porque vocês sempre trabalharam em marcas excelentes, mas muitos nem sistema não têm. Aí, às vezes, chega pra mim na mentoria, eu falo, tá, então deixa eu ver sua carteira de cliente. Ah, então, tem o fulano, o ciclano, a dona Ana, Aí pega o seu José pra fechar. Orçamento. Pega as fichas de medição, eu falo, não gente... tem nem uma planilhinha de uma Excel. planilha. Aí eu falo, então vamos começar com a planilha, mas já vamos buscar, eu indico o pessoal da Foco, porque realmente é algo que facilita muito no dia a dia. Muito. E falo, gente, ó, já faz a reunião aqui. Não tem como eu ensinar pra vocês a parte comercial, eu falar de negociação, Se de você ticket de não venda, tiver de taxa de Se conversão. você não entender os números que você tem na mão. Justamente. Eu não conheço seu número, como é que eu vou falar quanto que você converte, aonde a gente pode chegar? Então, o primeiro passo é realmente ter esse controle da carteira de cliente, analisar a chegada do funil e até mesmo com a parceria com os arquitetos, né? Também analisar, fazer um funil para essa parceria, eu acho muito importante para você ver quem você tem de parceiro aquecido, né? Quem já veste a camisa, quem já é seu vendedor externo, que os arquitetos, São uma vez vendedores que externos. confiam na empresa, são excelentes São os vendedores. melhores, são os melhores. Né? Eles quase que obrigam o cliente a comprar. Então, os sistemas Quando você ajudam é muito a gente. parceiro, parceiro eu tenho mesmo. arquitetos que falam, Dani, não, eu quero fechar o ornário. Então, o cliente tem que fechar o ornário. Defensores da marca. São mesmo, né? defensores, Quando muito bom. a Foco me falou sobre o podcast, né? Perguntou quem eu gostaria de entrevistar. Rapidamente, nem pensei muito. Ornário e Todeskine. Ai, que bom, obrigada. São duas marcas que eu admiro Ai, muito. obrigada. Que eu acompanho, Todos não muito aqui em Belo Horizonte, mas já bom. acompanhei em São Paulo, já acompanhei em outras praças, já vi clientes Você com sabe um que a ambiente montado. Ornari, fazer só um tiquinho aqui para falar da Ornari. Nós somos uma empresa que somos de São Paulo, né? A fábrica fica em Cotia. E hoje nós somos 13 lojas, 13 franquias no Brasil, 8 nos Estados Unidos e abrimos em Dubai. Que legal. Nossa, muito Então, legal. olha que bacana, uma empresa brasileira que está exportando design para Dubai. Então, é uma coisa que a gente tem que se orgulhar, Muito bacana. entendeu? É Muito, muito legal muito. mesmo. Sempre moraram no meu coração. Obrigada. No meu apaixonada. também. Obrigada. Então, tem as marcas que a gente admira, que às vezes a gente que trabalha corrigindo problemas e processos, a gente nem relaciona tanto, porque são Sim. marcas que têm um bom desenvolvimento já, né? Então, já participei de algumas outras marcas altas, como palestrante, como na Expo Revestir, que a gente teve presente, mas que treinamento legal. e processo, vocês já têm um bom sistema para Sim. poder guiá-los ali, para fazer os bons negócios, Sim. né? E eu vejo também vocês, principalmente com marcas de alto padrão, com muitas funcionalidades, muitas automações, recursos ali para deixar o ambiente mais atrativo, mais funcional. Às vezes, clientes vindo com baixo valor de investimento e querendo todas essas soluções para o ambiente deles. Como que vocês guiam, como é que vocês trabalham referente ao que o cliente está pedindo, o valor de investimento e o que vocês têm para oferecer? Olha, esse eu falo que hoje é um dos maiores desafios, porque a gente trabalha num mercado que é o famoso orçamento sem compromisso, né? Então, assim... Não mais, existe essa frase pra gente. Nossa, Significa trabalho sem dinheiro. isso. Só que assim, nós, tanto eu como a Daniela, nós trabalhamos com um público que 90% das nossas vendas são com especificadores. Então, assim, nós atendemos pouquíssimos clientes, que a gente chama de cliente de porta, que é o cliente final, que nos procura ser um profissional. Então, a gente não tem... O cliente já vem muito bem direcionado, o arquiteto já faz um filtro com o cliente. Mas o que a gente faz para minimizar essa situação? A gente faz um briefing muito bem feito. A gente tem um briefing padrão que a gente desenvolveu e perguntas que
para que a gente conseguir respostas objetivas e não subjetivas, e para a gente conseguir realmente tentar extrair do cliente, por mais difícil que seja, qual a expectativa de investimento, se é a primeira vez que ele está adquirindo móveis planejados como indústria, se ele já teve experiência de fazer móveis planejados em outros lugares. A experiência é fundamental. Porque às vezes a experiência foi frustrante ou não. Então, assim, e são perguntas interessantes porque muitos clientes, gente, eles não têm sequer a noção de quanto custa para fazer uma casa com planejados. Então, assim, eu falo muito para a minha equipe que quem vai dar essa direção para o seu cliente é você. Sim. Então, o cliente não tem a obrigação de saber quanto vai investir. E assim, a gente está num mercado que hoje os produtos são muito similares, independente da marca. Se você pegar a gama de produtos da Ornari, as ferragens, o fornecedor de madeira, de puxadores, a gente trabalha no Brasil com os mesmos fornecedores, independente das grandes indústrias. Então, hoje é tudo muito similar. Então, assim, o que vai fazer diferença realmente na ponta é o atendimento e a identificação que o cliente tem com a sua marca. E como é que o vendedor vai passar isso para o cliente, como é que ele vai transparecer isso para o cliente, a confiança, esse tipo de coisa. Então, assim, é lógico que a gente não consegue acertar em todas, mas, assim, o mecanismo que a gente usa para conseguir combater essa situação do cliente que não tem essa percepção de investimento, de que às vezes vem com uma ideia de que o nosso produto é tudo madeira, é tudo planejado, você é marceneiro, é a mesma coisa. A gente tem que trabalhar isso na cabeça do cliente, a gente faz logo isso no primeiro atendimento. Tá? Então, eu acho que antes da gente até mostrar o showroom da empresa e falar do produto, falar do segmento, a gente faz essa conversa, nem que seja meio informal com o cliente, para não ficar um negócio meio robotizado, para a gente conseguir dar o caminho para o cliente. E ali já é seu filtro, né? Exatamente. Já é e assim, muitas das vezes, e acontece muitas das vezes, acontece que o cliente, às vezes, naquela conversa, ele já identifica, olha, isso realmente não é para mim. Eu vinha com uma expectativa de investimento que era metade disso. Sim. Milagre não tem como fazer. Exatamente. Então, assim, o que nós fazemos nesse caso? Quando é um cliente com um arquiteto, com um profissional, a gente orienta o arquiteto, explica, e a gente até indica caminhos. Olha, tem marcas como essa, que você consegue fazer com esse projeto com esse preço. E assim, eu não indico marceneiro, porque marceneiro não... marcenarias, existem marceneiros de alto padrão que são muito sérios. Que vão chegar com valor, às vezes é bem próximo do de vocês. Mas quando o cliente vai para um marceneiro muito informal, os riscos são muito altos. São muito grandes. Tá? Assim, todo mundo sabe de relatos aí de que pagou e não recebeu. Sim, tem muito. Então, quebrou. assim, empresas que fecharam da noite pro dia, deixaram muitos aí na mão. Muito. E assim, a segurança de um cliente comprar numa indústria como a minha, como a da Ornari, e outras, é que você está comprando da indústria através de mim. Justamente. Então, assim, você está comprando da indústria através de mim. Então, você tem uma empresa... É a certeza que você vai receber. Você tem a certeza que você vai receber. Caso acontecer alguma coisa, tem uma indústria por trás. Exatamente. É diferente de uma marcenaria. Sim. E tem cliente que não identifica mesmo. Ele acha que a loja que ele está entrando, às vezes a loja é uma marcenaria. Não é uma indústria. Até porque hoje tem muitas marcenarias que tem loja, Sim, né? Que criaram a loja, e fizeram só que por trás, ali. só que por trás de uma marcenaria. Eu concordo com o Luiz sobre essa pergunta aí que você fez, que é realmente assim também que a gente faz, né? Na sondagem, você tem que fazer uma sondagem bem feita, né? Entender que cliente que é aquele, qual que é a expectativa dele, qual que é a experiência dele, para você chegar no budget, né? Tentar chegar no budget, não são todos que vão liberar quanto que ele quer investir, mas você vai ali tentando arrancar para você chegar num consenso, porque tem que ser bom pra gente, tem que ser bom pro cliente. Eu então digo tem assim, que se o que o cliente busca, você tem pra oferecer, se ele busca uma cozinha de 50 mil, você consegue, dentro do que ele pediu, uma cozinha de 50 mil, vai dar negócio. Vai dar match. Vai dar match, exatamente. Agora, se ele tá buscando uma cozinha de 20 e nem se você enxugar, colocar o que você tem mais simples em linha, não dá pra fazer, então nem inicia projeto, nem perde tempo. Uma coisa que a gente tem no Ornari, que ajuda bastante a driblar isso, a gente tem muito tipo de linhas. Legal. Então, às vezes, o cliente vem com uma linha, vamos dizer assim, mais sofisticada. E aí, você tem uma segunda linha para atender ele no que ele quer investir. E ele fica feliz do mesmo jeito. Porque ele tá comprando a marca, ele tá comprando a qualidade que você tá oferecendo. Mas principalmente você guiando ele, ó, dentro do seu valor de investimento. E é você que guia. Justamente. Porque você faz o cliente querer. Você que desperta esse
querer nele, né? Então, assim, mas eu tenho essa linha, que é super bacana, vou te mostrar a foto dela, já fiz, né? A gente usa autoridade, a gente usa a comparação social, que a gente pega um outro cliente bacana que você fez e mostra. Eu fiz a casa, entre aspas, do Neymar com essa linha, o closet dele é essa, o cliente vai. Bacana, justamente. é mais barato? É Mais barato. Então eu quero, por que não? A né? Tamires fala muito isso nos treinamentos dela, né? Que é o vendedor que guia, é o vendedor que guia a venda, não é o cliente que vai te guiar. Não pode. Não. Agora, inclusive, ele tá indo lá buscando isso. Apesar do que tem uns que quer chegar impondo, ele sabe que no final das contas, quem vai guiar a venda é o vendedor, né? E aí, se você não conduz, se você não orienta, faz perder tempo da equipe, desmotiva a equipe, porque tá fazendo um monte de projeto para clientes que não sai são chateado. Para ali. O sai cliente chateado. fica triste, porque ele queria fazer com você. E foi 1, 2, 3 vezes na loja para descobrir que ele não pode investir naquilo. Então, também, nos meus treinamentos, o principal sem briefing, não faz projeto. Sem briefing, com valor de investimento, não inicia, nem ergue parede. Para não perder tempo. Às vezes você fica 2 semanas fazendo uma alteração. Nossa. Para o cliente vem hoje, daqui a 15 dias você vai mostrar o preço para ele. E ele vai falar, eu quero gastar metade. Justamente. E assim, é engraçado porque é uma conversa que a gente teve que mudar o mindset de alguns vendedores nossos, porque assim... já tá tão enraizado na cabeça dos vendedores de móveis planejados que o cliente pediu o projeto, ele tem que fazer, que ele não consegue entender que nós estamos prestando uma consultoria gratuita. O cliente está pedindo para que você faça um projeto onde você vai dedicar 2 semanas dele ali trabalhando o dia todo, sem cobrar nada por aquilo, onde se ele não comprar conosco, ele não vai pagar nada por aquilo. Então, o mínimo que a gente pode esperar do cliente é que ele nos dê o norte, seja verdadeiro no quesito das informações. Eu não tenho realmente noção de quanto eu tenho para investir. Então, a função do nosso vendedor é dizer, olha, dá um norte, baseado no projeto que eu estou vendo, com as frentes, ferragens, acabamentos, vai ficar em torno de tanto. Podemos prosseguir? Está dentro da sua expectativa de investimento? Isso. Porque essa é a hora que o cliente fala, não quero pensei, impossível para mim. Olha, então, nossa, vou apertar, mas vou dar um jeito, aí ele vai falar, muito. pensei em investir só X. Então ele já tinha até mesmo a ideia. Para chegar nesse X que você tem para investir, eu posso fazer essa alteração para chegar nesse preço. Posso fazer assim? Ou você não abre mão de alterar algumas coisas dentro do seu projeto? Sem, lógico, perder a característica, nem perder layout, nem nada. Mudança de acabamentos, como você falou, só outra linha. Mas se mesmo assim ele não quiser, aí realmente não tem jeito. Não vai dar match. Aí a gente não dá match. É como a gente estava conversando. Nós estamos prestando uma consultoria gratuita. Então, a gente tem que saber se essa consultoria não vai gerar um negócio lá na frente, não há necessidade de dar início a ela. O que eu ensino nas minhas aulas é, você faz orçamento sem compromisso? Não. Não. Faço o orçamento com o compromisso de que o que eu tenho para te oferecer atende nesse momento. Vai caber dentro do que quer investir. Se o que eu tenho para oferecer é o que você busca, aí a gente vai dar sequência. Se o que eu tenho para te oferecer não é o que te atende neste momento, a gente deixa para uma outra etapa, a gente deixa para é isso. E já encerra ali no começo. Qual foi o tempo que gastou? Perdeu, que muitos vendedores acham que perderam tempo fazendo briefing, e tem resistência muitas vezes de fazer. Às vezes vai gastar ali 30 minutos, 1 hora. Ele economiza 2 semanas de trabalho. Exatamente. E ficar 2 semanas ali projetando na esperança de vender. Alguns já até contam às vezes com aquela deixando venda de fazer um outro que ele poderia ter mais chance que seria de convertido, virar. provavelmente, né? Vamos colocar assim. E ainda é pior ainda esses casos. Eu não sei como que é ali o processo interno, né, de vocês, mas tem as empresas que trabalham com o projetista e o vendedor. Como que você trabalha sem briefing dessa forma? O que o vendedor vai passar pro projetista? Não tem como. Não tem como. Então, assim, se não trabalhar de uma maneira burra. Né? Você tá gastando tempo de todo mundo, energia de todo mundo. E até negócio mesmo que ninguém cliente, sabe né? se Porque vai o cliente virar. vai lá e fala, nossa, não era nada que eu queria. Então eu vou ter que alterar. E o cliente vai ter que dar a loja de novo. E eu falo, viu, gente? Cria uma bola de neve de consequências negativas. Porque, como você falou, é horrível, o vendedor conta com aquele negócio porque ele pensa o seguinte, olha, ele não me passou previsão de investimento, mas eu acho que se eu fizer um projeto baseado até no tanto, carro ele dele. compra. Eu acho. Baseado no carro dele. Isso. Isso daí.
Não, Gustavo, chegou num carro aqui de 300, 400 mil. Cara, isso não diz nada. Não diz nada. Você tem que saber, Valor, você tem que saber que se ele, pagando ainda às vezes ele dá muito valor ao carro, mas você sabe se ele dá valor ao móvel. Exatamente. Ao móvel? É isso. É isso. Então, o segredo é trabalhar com valor de investimento. Eu brinco muito com o pessoal da empresa, que meu padrasto mexe com gado lá em Goiás, né? E ele é o cara que ele paga sem pensar 30, 40, 50 mil num boi. Se ele achar que tem que pagar. Barato. E acha lindo. Não, vai me dar... Pagou bem. Vai me dar não sei quantas novilhas, não sei o que, a raça, não sei o que. Mas se minha mãe falar que vai gastar isso numa cozinha, eu acho que ele infarta ali na hora. Entendeu? Então, assim... Fala pra ela, são 3, 40 mil. Não é questão valor. de não ter a condição. Ele dá valor para aquilo. Exato. Porque às vezes, se ele tiver um carro de 400 mil, mas ele achar que é tudo madeira, tudo marcenaria, ele vai fechar com um marceneiro da esquina. É isso mesmo. É isso. O sucesso da venda é baseado nesse Por compromisso outro lado, que a gente também gera. existe o vendedor que pensa com o próprio bolso. Exatamente. Então ele acha que é caríssimo, que a gente não vai pagar. O que tem medo de vender. Tem medo Tinha de muito passar isso, né? o preço pro A cliente. gente começou assim, alguns anos começou atrás. assim. Aí você caro, fala, né? É caro pra quem? Pra ele não é nada. É. Pra ele é barato. Tenho- Pra você é caro. Então você não pode pensar com o seu bolso. Justamente. Né? Eu falo por experiência própria, a Tamires sabe? A gente começou meio, né, juntas praticamente. E... 10 anos atrás, e eu já entrei numa linha, né? Fui vendedora projetista de uma linha, de uma marca, né? Também. E eu falava Muito isso, boa. né? Muito boa. Ela sinal. não tem Eu falava coragem de falar pro Como que eu cliente vou falar valor. pro cliente? Fala, não vai doer no seu bolso, não é você que vai pagar. E às vezes até o vendedor fica o cliente fica constrangido Fica. quando ele vê que o vendedor tá Sim. com vergonha. Desvia o olhar, passa Aí, insegurança. às vezes o cliente quer comprar, mas ele fala: "Nossa, tô com vergonha de pagar isso tudo", porque pra ele é muito dinheiro. Sim. Existe isso, né, Então, gente? dos As primeiros pessoas treinamentos, primeiras quebras que a gente tem que fazer nas contratações, para os que têm medo ainda, é de cortar isso. Não existe medo de Exatamente. venda, não é o valor, não é seu, não é seu investimento. Exatamente. Mas eu acho que com a experiência também isso muda. Sim. Que a pessoa Sim, vai acostumando cada é. vez valores maiores né? E aí o negócio já fica mais leve, já Sim. fica mais. Foi o meu caso, né? Vamos Sim. colocar assim, logo no início, falou, não tem essa. Não tem. Não tem né? essa. É o valor, é o que custa. Justamente. É o que custa. Você não tem culpa. É o que custa. Né? E tem outra coisa, esse negócio de valor é muito relativo, porque às vezes a gente, você deve ter vivenciado muito isso lá na sua empresa também, chega cliente lá e paga 150 mil num closet, rindo de orelha a orelha. Achando Mas ótimo. a mulher, o sonho da vida dela era ter aquele closet. É. Ter o lugar das bolsas, ter aquela porta de vidro para deixar a roupa tudo organizada, ter iluminação interna, aquele divisor de veludo na gaveta. Então, assim, é sonho dela. E Então, aí, assim, sonho. você não tem qual é o valor. Aí é lógico, na conversa, no briefing, você consegue identificar essa expectativa, Você consegue identificar qual o ambiente, né, que é mais esperado. E pode ser o sonho dela, o closet com as portas de vidro e tudo. Se ficou 2 vezes, eu até uso nos meus treinamentos taxa de 20%. Se ficou 20%, 30% a mais do que ele esperava investir, não vai fechar. Então, por mais que seja o sonho e estiver dando, às vezes, 3 vezes mais... Tem que estar dentro do que ele tem está que tá querendo expectativa. investir. Né? E o que ajuda muito nisso também, que é até a última pergunta que eu tinha separado para vocês, é sobre como vocês atraem esse cliente correto. Porque muitas lojas fazem trabalhos de captação, às vezes tráfego pago, e acabam atraindo um cliente errado. Por exemplo, um cliente que veio de uma marca mais popular ou anteriormente contratou de uma marcenaria, não vai dar um salto tão grande e já cair na Todeschini, já cair na Ornari. Ele vai se assustar com o valor. Ele melhorou um pouquinho de vida, mas sempre contratou do marceneiro barato, e de repente vai aparecer na Todeschini e vai achar, ok, pagar 150 mil no closet. Não é assim. Né? Então, esse atrair o cliente correto eu vejo como algo muito importante. Queria saber como é que vocês fazem isso aqui no mercado. O meu cliente, ele vem mesmo através do arquiteto, né? O que eu falo? Para o cliente querer ter Ornari, ele tem que ter uma cultura de Ornari. Então, assim, você tem que... Porque, assim, tem pessoas muito ricas que não conhecem o produto. E tem pessoas que nem são tão ricas assim, mas que são apaixonadas. Por quê? A pessoa tá acompanhando a empresa, gosta, viu em outro lugar, admira. Então, tem aquela cultura que a marca já atrai, né? Assim,
para atrair clientes novos, é o que a gente faz, né? Instagram, fazer evento com arquiteto, levar conteúdo. O nosso maior cliente é o arquiteto. Legal. Porque o arquiteto, são 6 clientes, né? Sim. Então, assim, o que a gente quer atrair é o arquiteto. Então, a gente faz eventos com conteúdo, porque ninguém quer mais não só quer mais brindar chegar lá, lanchar e ir embora. Não, Tem que você ser tem que ter um conteúdo. conteúdo, você tem que mostrar alguma coisa Tem que que ser vai atrativo, acrescentar né? profissionalmente para ele, né? A gente participa de mostras, a gente faz, tipo, ranking de arquitetos, a gente dá premiação, a gente tenta atrair os arquitetos pra gente. Perfeito. Ótimo, Ainda mais com o formato estúdio, né? Sem ser vitrine aberta pra rua. Perfeito, Então, você realmente escolhe o seu cliente. Você escolhe. Você escolhe você o cliente marca que o vai ali. horário, exatamente, é isso. Eu acho lindo esse formato também. depois Acredito você tem que ir bastante. lá. Vou com certeza. Você também. Vamos marcar já. Vamos marcar. E você, Luiz Gustavo? Não, as minhas estratégias são praticamente eu fazer um Ctrl-C, Ctrl-V aqui. Então, assim, todas as empresas de alto padrão trabalham muito nessa linha, né? Então, assim, o nosso principal foco, o nosso objetivo são os arquitetos. São os arquitetos profissionais, porque o cliente final ele compra uma vez. Ele vai comprar de novo quando? Então, assim, o cliente, quando ele vem direcionado para um arquiteto, ele está disposto a pagar mais, ele tem mais informação, ele está mais informado, tá? Então, assim, ele vai saber as diferenças nossas para uma empresa mais barata, para um marceneiro. Ele chega já até conhecendo um pouco mais a marca. Então, o nosso trabalho, ele é 100% voltado para profissionais. Então, como é que nós fazemos isso? Nós participamos do Núcleo Metropolitano, que é um grupo que envolve aí quase 40 empresas do mercado de decoração. Então, nós temos o programa da Fábrica, que é um programa que é chamado Lavo Eu. Tá? É um programa Lavo Eu, que é um programa de premiação, que o arquiteto vai especificando, vai ganhando pontos e no final do ano ele concorre a faixas de viagens, só viagens internacionais. E nós também temos um outro programa também nosso com a indústria, que é o Tour Todeschini, que esse ano nós enviamos 15 arquitetos para conhecer a indústria. A gente leva também arquitetos para para conhecer o Parque Fabril, para conhecer, temos um showroom de quase 1.000 metros quadrados, onde tem, porque na loja a gente não consegue mostrar todas as soluções que a Todeschini pode oferecer. Na fábrica a gente consegue. E até mesmo a estrutura, né? Exatamente. Claro. Para ele ver a estrutura do Parque Fabril, a estrutura da administração, os arquitetos conhecem a presidência da Todeschini, toda a diretoria. Então, a gente faz todo um trabalho para que a gente consiga trazer para o nosso lado esse profissional. Ótimo. Acho fundamental, principalmente o que a Dani comentou sobre levar conhecimento. É uma área muito carente de conhecimento. Sim. Já devem ter 4 anos que no treinamento de captação eu fico batendo nessa tecla. Sim. Nas aulas, gente, não adianta mais fazer evento de vamos dar um Tem brinde, que ter brindar aqui, mas você vai ganhar um não. vinho. Nem Não, eles ninguém quer querem isso mais. Não. Eles Eu recebem fiz um convites evento uma todos vez os na dias. loja com uma galeria de arte, Murilo olha, que Castro. lindo. Foi sensacional. Teve degustação de vinho, porque tem que ter. Não, tem que ter. Mas o que ele fez? Ele colocou os quadros na loja inteira. Ele fez um formulário e o arquiteto percorreu a loja escrevendo o que ele achava de cada quadro. Que legal. Depois ele deu uma aula de arte bacana. para os Muito arquitetos. bacana. Então, assim, é um conhecimento que Eles tem levam gente que não, pra tem que vida. pagar para ter um curso de arte. Sim. Né? E eles levam pra vida, não Levam só pra pessoal, vida, até mesmo é. pra aplicar, né, nos Sim, projetos deles, é. projetos futuros. Então Isso tem é que ter muito legal. conteúdo, eu acho, né? Muito importante. Legal. Bom, Finalizamos. Finalizamos. Adorei essa tarde com vocês. Também, adorei, obrigada. Vocês querem complementar mais alguma coisa? Não, queria agradecer a oportunidade, eu acho que é muito bacana, eu não conhecia a Daniela pessoalmente, já conhecia você do Instagram, né, do seu trabalho. Que bom. Mas foi muito bom trocar experiência, acho que apesar de a gente estar, a Daniela aí, eu 15 anos no mercado, ela também, acho que mais ou menos isso, né? Então, nesse mercado de planejados interiores, a gente está em aprendizado contínuo, né? Então, assim, eu acho que essa troca de informação, de conhecimento, ela é sempre válida. E agradecer a oportunidade para o Foco Lojas também, que está proporcionando esse primeiro bate-papo, desejar que seja um sucesso, que tenham vários outros podcasts como esse, e a gente está acompanhando para aprender um pouquinho mais sempre. Que Tá bom, bom? que bom. Muito obrigada por compartilhar seu conhecimento com a Obrigada. gente. Queria agradecer Obrigada. também, gente, a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, conhecer o Luiz Gustavo também. Foi ótimo, muito bom. Obrigada. Obrigada, a vocês. Bárbara, ter aceitado ir junto pra gente fazer esse Obrigada a você pelo bate-papo. convite.
E para todo mundo aí que está assistindo, que está ouvindo, no site da Foco Lojas você vê todas as informações. É um sistema muito legal que vai realmente te ajudar a guiar a sua loja e trazer resultados. Obrigada a todos e até mais. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Descomplica! Está na hora de conhecer o Foco Lojas, o sistema que vai descomplicar a gestão da sua loja de imóveis. Saiba mais em focolojas.com.br.